No ATE Express de hoje, nós vamos explicar de forma bem detalhada o processo de formação da alopecia androgenética. E para que vocês possam me acompanhar com mais facilidade, eu preparei aqui uns slides. Então vamos lá. Vamos começar entendendo essa nomenclatura. Alopecia androgenética. Andro vem de hormônios andrógenos, hormônios que são prioritariamente masculinos. E no caso da alopecia androgenética, esse hormônio seria o DHT. E genética? Genética é uma maior propensão para o desenvolvimento desse tipo de alopecia. Se meu pai ou minha mãe são calvos, ou os meus avós, a minha probabilidade de desenvolver esse tipo de calvície aumenta. E essa parte genética se manifesta através da presença ou não de receptores do nosso folículo pilosebáceo. Vou começar explicando essa parte de andrógenos, essa parte hormonal. A testosterona também é um hormônio andrógeno, é o principal hormônio sexual masculino e é produzido em grandes quantidades no corpo dos homens. E nós mulheres também produzimos testosterona? Sim, mas numa quantidade muito mais baixa. O principal hormônio sexual feminino é o estrógeno ou estradiol. Então, homens têm muita testosterona e um pouquinho de estradiol, e as mulheres, um montão de estrógeno e um pouquinho de testosterona. Quando nós entramos na pré-adolescência, ali em torno dos 9, 10 anos, nós começamos a secretar uma enzima que até então não existia, que se chama 5-alfa-redutase. E nós vamos produzindo cada vez mais dessa enzima até nós chegarmos no ápice da produção ali a partir da adolescência. E a testosterona, ela tem um crush por essa enzima chamada 5-alfa-redutase. Esse hormônio e essa enzima se juntam, formando um segundo hormônio também andrógeno, chamado de hidrotestosterona. E daqui em diante nós vamos chamar apenas de DHT para ficar mais fácil. Este DHT vai interagir com as estruturas que tenham receptores para ele. O que é receptor? É uma estrutura que tem um formato específico que permite a ligação desse hormônio. E no folículo piloso, nós temos esses receptores localizados aqui, olha, na papila dérmica. Então, olha o que é que vai acontecer. Esse hormônio DHT vai se juntar a esse receptor. E a partir de agora, esse cabelo que era grosso, bem pigmentado e bem desenvolvido, que era o que nós chamamos de um fio de cabelo terminal, ele começa a passar por um processo de miniaturização. Ele vai ficando cada vez mais fino, mais claro e mais curto, até que em algum momento esse cabelo não vai ser mais produzido. E na glândula sebácea, nós também temos esses receptores. Então, simultaneamente, esse hormônio vai se ligar aos receptores da glândula sebácea, iniciando o processo de secreção oleosa. O que os homens com alopecia androgenética normalmente comentam, e eles até levam isso com um relativo bom humor. Eles dizem: poxa vida, não basta eu ser calvo, a minha cabeça ainda tem que brilhar. E ela brilha por esse excesso de produção de oleosidade. Então, olha aqui, ó, qual que é o impacto disso? Um fio terminal, que é esse grosso, bem pigmentado, bem desenvolvido, e não confundam pelo terminal com pelo telógeno, que é aquele que tá para cair, são coisas diferentes. A nomenclatura terminal pode dar uma compreensão equivocada. Terminal, na verdade, é aquele cabelo que eu quero, é o bem acabado, é o bem terminado, é o grosso, é o espesso, é o pigmentado. Ele promove uma boa cobertura. Poucos fios escondem bem a pele do couro cabeludo. Conforme esses fios vão afinando, vão miniaturizando, eles não permitem essa mesma cobertura, e ainda que num primeiro momento esse paciente tenha a mesma quantidade de fios que ele tinha no passado, esses fios mais afinados não permitem que o couro cabeludo fique tão escondido. E nós começamos então a ter
os primeiros sinais clínicos da alopecia androgenética. Esse afinamento vai fazendo com que o couro cabeludo se torne cada vez mais exposto. E uma coisa muito importante que deve ser observada é que esse processo de atrofia, de perda de estrutura, não está acontecendo só na haste capilar, está acontecendo também no folículo piloso. O folículo vai atrofiando junto. E em fases mais avançadas da alopecia androgenética, esse folículo já está tão atrofiado que não existe mais a possibilidade de reversão. Nem com os recursos da terapia capilar, nem com medicamentos, a única possibilidade aqui seria um transplante. Nessas áreas de entrada que já estão totalmente calvas, nós não costumamos ter muito sucesso nos nossos tratamentos. Ai, professora, então será que eu poderia dizer que em fases mais avançadas a alopecia androgenética se comporta como uma alopecia cicatricial? Ela se torna irreversível? Segundo esse livro aqui, que eu amo, vocês sabem, eu adoro, que é o Tratado das Doenças do Cabelo e do Couro Cabeludo, do Dr. José Marcos Pereira, sim. Em fases mais avançadas, esse folículo seria totalmente substituído por uma fibrose e ele ganharia características de uma alopecia cicatricial. Agora, um dado muito importante. Muitas pessoas acreditam que o homem calvo tem mais DHT circulante no seu organismo do que o homem não calvo. E isso não é uma verdade. O que determina se um homem ou uma mulher vão ter ou não alopecia androgenética é a presença ou a ausência dos receptores nesse folículo. E é aqui que entra a parte genética. Se você tem ou não receptores no seu folículo pilosebáceo, isso foi determinado geneticamente. Se o seu pai ou sua mãe tinham, a tua chance de também ter esse receptor é muito maior. Então, observem aqui, ó. Esse seria o folículo pilosebáceo de um homem ou uma mulher que vão desenvolver alopecia androgenética. Através desse receptor, o hormônio consegue acessar o folículo piloso, causando a miniaturização. Então, olha só, nem sempre um homem ou uma mulher com alopecia androgenética tem mais DHT do que o normal. Na maior parte das vezes, esses pacientes calvos têm quantidades normais desse hormônio. Quem vai determinar se essa pessoa vai ou não ser calva é o acesso que esse hormônio tem ao folículo, e isso é feito através desses receptores. Quem tem receptor desenvolve alopecia androgenética ou tem mais chance de desenvolver, e quem não tem o receptor não vai desenvolver esse tipo de alteração. Então, olha só, agora eu tirei os receptores daqui. Esse seria o folículo piloso de uma pessoa sem androgenética. Então, mais uma vez, com receptor, alguém com mais chance de desenvolver androgenética. Sem receptor, uma pessoa que não vai desenvolver essa alteração. Para finalizar e deixar aqui bem clara essa questão, trouxe dois exemplos. Aqui a gente tem o João, super cabeludo. Por que que ele não desenvolveu androgenética? Porque, por mais que o DHT esteja circulando aqui em volta do folículo, ao redor do folículo, ele não consegue ter acesso a essa estrutura. Se o DHT não entra, a miniaturização não acontece. E o Paulo? O Paulo ficou calvo porque aqui no folículo piloso de Paulo existem receptores e com isso o DHT consegue acessar essa estrutura, causando essa miniaturização. E se o seu paciente só tem uma entradinha ou tem uma entradona ou é totalmente calvo, essa daí é uma determinação genética também. Este homem só tem folículos pilosos que têm receptores para DHT nessa região. E esse? Esse já tem folículos pilosos com receptores para DHT numa região mais extensa. Ele tem mais folículos pilosos com receptores espalhados em partes mais amplas do couro cabeludo. E esse daqui, ó, já tem todos os folículos pilosos, na verdade, da região do topo da cabeça, tem receptores para DHT e ele acabou desenvolvendo essa alopecia mais extensa. Agora, um dado interessante.
aqui, ó, no finzinho da região temporal e lá na região occipital, os folículos pilosos não têm esses receptores, eles são diferentes. E é por isso que, por mais que nós tenhamos uma alopecia androgenética super extensa, essa área sempre vai ser poupada. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Aqui na frente, os folículos pilosos são abertos, vamos colocar assim, e eles conseguem receber o DHT. Lá atrás é como se esses folículos fossem fechados, eles não têm o receptor, então esse hormônio DHT não consegue se ligar ao folículo piloso. E dado todo esse entendimento, agora vocês estão prontos para falar sobre o tratamento da alopecia androgenética. Só que esse vídeo já está enorme, então nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas já entendam, para que eu tenha um tratamento eficiente da alopecia androgenética, obrigatoriamente eu preciso ou controlar a produção do hormônio DHT ou controlar esses receptores que permitem a ligação desse hormônio com o meu folículo piloso. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma mensagem aqui para que eu envie para vocês um artigo científico falando um pouco mais sobre a alopecia androgenética. Um beijo grande e até a próxima!